Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de mais uma vez estarmos reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. Sabemos que diante das adversidades que estamos passando, esta grande e inesperada pandemia que tem assolado a nossa sociedade tem nos obrigado a nos adequar usando as ferramentas tecnológicas que nos dão condição de continuar com o trabalho do ensino bíblico em todo o tempo, em todo momento, até a volta do Senhor. Graças a Deus. Vamos começar hoje o primeiro estudo bíblico online da Escola Bíblica Dominical na congregação do Sítio do Lira, com o propósito de continuar trazendo aos irmãos o estudo contínuo, rotineiro, indispensável da palavra de Deus. Isso é fundamental para que a igreja do Senhor ela possa continuar crescendo, possa continuar evoluindo e principalmente possa ter forças para passar por essa grande tribulação que não somente assola a igreja, mas assola muitas pessoas. E eu creio que muitas pessoas também poderão usufruir dos ensinamentos que iremos proporcionar por meio da graça misericordiosa do Senhor nos próximos dias. Espero que vocês prestem atenção e possam absorver o maior conhecimento possível por meio das lições que iremos abordar a partir de hoje. Assim eu convido os irmãos para fazermos uma oração. Onde você estiver, incline a sua cabeça, eleve os seus pensamentos aos céus e nesta oração apresente primeiramente a nossa nação, o nosso grande país, para que o Senhor possa, na sua infinita misericórdia, continuar derramando da sua graça infinita sobre nossas vidas, para que possamos suportar, orar pela igreja do Senhor, pelo ministério da igreja, por todos os irmãos que estão reunidos em espírito neste momento, com o propósito de servir a Deus cada vez melhor, para que a obra do Senhor ela possa sair cada vez mais fortalecida diante das tribulações. Vamos orar. Justo e soberano Deus, Pai amado, Senhor bendito, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de mais uma vez estarmos reunidos em torno da Tua palavra. Abençoa, Senhor, Teus filhos e filhas, que estão, Senhor, espalhados pelo mundo, estão muitas vezes temerosos, ansiosos, incertos do porvir. Mas nós, Senhor, como igreja, sabemos da promessa que o Senhor tem nos dado e cremos que a Tua misericórdia, Senhor, ela não tem fim. Abençoa, Senhor, o ministério da Tua palavra, os Teus filhos que estão na liderança dessa igreja. Ajuda-os a dar força e graça para suportar tão grande adversidade que recai sobre nós. Por fim, Senhor, abençoa as pessoas que estão espalhadas em nosso país. Muitas delas, Senhor, não têm a oportunidade de ouvir a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho, mas que possamos trazer, Senhor, uma mensagem de esperança, para que as pessoas possam crer na Tua palavra e possam encontrar forças, muitas vezes onde não há, para suportar essa tão grande tribulação. Ó Pai amado, Pai bendito, nós te pedimos e assim nós te agradecemos, no nome de Teu Filho Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, porque o Senhor é misericordioso, maravilhoso em todas as coisas. Bom, neste trimestre, nós estamos estudando um tema específico da nossa lição, que fala sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Este é o tema central da nossa lição. Na primeira lição, nós estudamos a carta aos Efésios, porque toda a perspectiva bíblica
da lição bíblica que vamos estudar esse trimestre está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A primeira lição foi basicamente uma saudação aos destinatários. Na segunda lição, abordamos a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Terceira lição, falamos sobre eleição e predestinação. Um tema bastante interessante para a igreja e que podemos comentá-lo posteriormente. Mas hoje, especificamente, vamos falar da quarta lição do nosso trimestre, que tem como tema a iluminação espiritual do crente. Bendito seja o nome do Senhor. Essa lição, ela vai nos proporcionar o conhecimento necessário para que possamos discernir o que é, quais os conceitos que permeiam esse tema, que é a iluminação espiritual do crente. O texto áureo que iremos estudar neste momento fala: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento, o espírito da sabedoria e de revelação. Efésios, capítulo 1, versículo 17. A verdade prática da nossa lição, ela diz o seguinte, que a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Esta verdade prática, ela é interessante porque ela nos posiciona, ela nos dá referências de como iremos trabalhar esse texto bíblico especificamente. A leitura bíblica em classe está baseada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 15, do capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23, que diz: eu convido os irmãos para abrir a sua Bíblia, para que possamos juntos ler esse texto, meditar em cada versículo desse texto, para que você possa ter a plena compreensão e o entendimento de como Deus está se relacionando com você, de como Deus está trazendo luz ao seu entendimento. Porque esta lição, ela nos dá o conceito de herança. E qual herança nós estamos recebendo de Deus? Efésios capítulo 1, versículo 15, que diz: pelo que, ouvindo eu também a fé entre vós, há no Senhor Jesus Cristo e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os nossos olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória e da sua herança nos santos, e qual a sobre excelência a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas, e constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que leitura maravilhosa! Nessa abordagem do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele faz uma abordagem magnífica e posiciona a igreja dentro do coração de Deus.
É uma coisa impressionante, é fantástica a forma como o apóstolo Paulo, ele nos coloca dentro da vontade de Deus, dentro do coração de Deus. O objetivo geral dessa lição é o seguinte: esclarecer a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Os objetivos específicos são destacar a vocação e as riquezas da glória inclusa na herança divina. 2. Salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E 3. Expressar o exemplo da exaltação em Cristo. Então, essa lição, ela aborda toda a estrutura necessária para que o crente possa entender como ele está posicionado dentro da vontade soberana de Deus. E assim, o ponto central da nossa lição é a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos, que somos nós, como parte da vocação do crente. Bendito seja o nome do Senhor. Assim nós já entendemos o tema da lição, os objetivos, o objetivo geral, os objetivos específicos, e agora nós vamos ver um resumo do que vamos estudar no próximo momento. A nossa lição está resumida em 3 partes. A primeira parte fala da esperança da vocação e as riquezas da glória. A segunda parte da nossa lição fala sobre a excelente grandeza e a força do seu poder divino. E a última parte fala como Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Então, na lição de hoje, iremos estudar essa lição, que trata sobre a iluminação espiritual do crente. E dentre esse aspecto, nós vamos fazer uma abordagem, que é a primeira, a esperança da vocação e as riquezas da glória. A segunda, a sobre-excelência, a grandeza e a força do poder divino. E a terceira, Cristo, o nosso exemplo de exaltação. Bom, nós vamos começar a abordar a primeira parte da nossa lição. Isso é importante para que os irmãos possam entender que cada tópico abordado estará diretamente subordinado a essa primeira parte, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nesse contexto, nós temos uma abordagem do apóstolo Paulo que fala sobre a ação de graças e intercessão. Nessa abordagem, o apóstolo Paulo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Quando ele falava na vida dos eleitos, provavelmente ele estava falando não somente dos eleitos da sua geração, da sua época, mas também ele estava tendo uma visão, digamos assim, de futuro, uma visão escatológica, vendo o crescimento da igreja e chegando até nós, que nós somos o povo eleito. E o apóstolo Paulo dizia: por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, que foi estudado na última lição, e a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Então, nós observamos que o apóstolo Paulo ele já estava preocupado com a igreja, para que a igreja recebesse o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, que são ferramentas essenciais para que a igreja ela possa se diferenciar, bendito seja o nome do Senhor, de todas as organizações que existem no mundo. Porque existem muitas organizações no mundo, mas a igreja,
ela se caracteriza como uma organização, um organismo que tem dentro da sua estrutura orgânica Cristo como o cabeça da igreja e nós, os eleitos, como os membros deste corpo, deste organismo. E a igreja é um organismo vivo que recebe continuamente a sabedoria que vem do alto e a revelação de Deus para a compreensão das coisas presentes e entendimento das coisas futuras. E o apóstolo Paulo ele vai mais adiante e aborda da forma de quão maravilhoso é o Evangelho e, ao mesmo tempo, de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Aqui ele faz uma abordagem que é muito interessante, porque quando nós estamos no mundo secular e adentramos numa escola para aprendermos, muitas vezes nós dependemos dos professores para aprender a ler, a compreender os textos, e depois, posteriormente, quando entra no ensino superior, nós temos os nossos mestres dentro dos centros universitários que são responsáveis por nos proporcionar a metodologia para podermos entender como as sociedades e os organismos funcionam. Mas nesse caso aqui específico, o apóstolo Paulo, ele nos adverte que o evangelho é diferente. As boas novas de salvação são diferentes. Nós só podemos compreender a verdade soberana do evangelho por meio de um mestre dos mestres, que no caso é Deus. Deus é aquele que nos ensina. E como Deus nos ensina a compreendermos a verdade indiscutível do Evangelho? Por meio da sua própria palavra. Ele nos concedeu e nos concede a sua palavra, e ainda nos concede o Espírito Santo, que é Deus, agindo continuamente num processo de ensino e aprendizagem. Então nós temos, no contexto paulino, a palavra de Deus, o Espírito Santo e a mente humana. E a ação do Espírito de Deus na mente humana para que possamos ter entendimento e compreensão da palavra de Deus. Isso é fantástico. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada e as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Coisa maravilhosa. Fantástico como o apóstolo Paulo, ele faz essa abordagem e introduz a igreja dentro de um contexto que até então ela não entendia direito que contexto era esse. E o segundo ponto dessa primeira abordagem, que é a esperança da vocação e a riqueza da glória, trata sobre a esperança, especificamente, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberes qual seja a esperança da sua vocação. Versículo 1, capítulo 1, versículo 18. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer a profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. E aí tem uma palavra-chave, vocação, que muitas vezes nós associamos vocação a individualmente, mas o apóstolo Paulo não está falando aqui de vocação individual. A vocação individual, nós temos indivíduos vocacionados para uma função, uma atribuição, uma profissão. Geralmente, quando a criança ou o adolescente está finalizando o ensino médio, nas escolas eles fazem um teste vocacional, para saber se é da área de exatas, da área de saúde, da área das ciências sociais, mas nesse caso não. O apóstolo Paulo está dizendo
que a igreja, o seu corpo, ela é vocacionada. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja, e isso quebra até o paradigma de que algumas pessoas têm dúvidas da sua vocação. Mas nós temos uma vocação, nós somos vocacionados à salvação. Nós somos vocacionados a desfrutar essas riquezas espirituais que Deus, por meio da sua palavra, por meio da ação do Espírito Santo e por meio do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos vocacionou a sermos herdeiros dessa herança tão maravilhosa que o apóstolo Paulo descreve nos textos da carta aos Efésios. E ele vai mais adiante. A serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se pelo menos em 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado, e aí, se a gente entrar nessa abordagem, o tempo vai ser muito curto, porque temos que entrar em outros conceitos doutrinários bíblicos. Então, o segundo que o apóstolo Paulo aborda é segundo, a chamada abrange serviços, santificação no presente. Isso é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. E o terceiro, que é a letra C, é a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer face a face a Deus. Nessa simples abordagem, Paulo fala nos 3 tempos. Tempo passado, e aí nós vamos entender que são aquelas pessoas que morreram com a esperança da salvação, que respondem a alguns questionamentos, né, que muitas vezes as pessoas dizem assim, mas Abraão, Isaac e Jacó não conheceram a Jesus, não tiveram a oportunidade de levantar a mão e aceitar como Jesus como Salvador. O apóstolo Paulo responde aqui, quando ele diz que essa ação salvadora do Evangelho, ela é retroativa ao sacrifício de Jesus. Por quê? Porque a promessa de um Salvador nasce lá no Jardim do Éden, no momento em que o homem peca, Deus dá a sentença, mas ele também dá a solução, digamos assim, para essa questão da queda do homem. Na segunda abordagem, ele fala da nosso momento presente, de que como devemos viver nos dias atuais. E ele é bem claro, ele diz assim, nós temos que viver em santificação. Nós temos que viver no momento presente em santificação. E ele vai mais adiante, achar-se irrepreensível. Isso é muito sério, por quê? Porque nós temos que constantemente analisar as nossas ações, analisar os nossos pensamentos, mediante a comparação com a palavra de Deus. Ou seja, a palavra do Senhor, ela nos corrige. Primeiramente, a correção vem no coração, no entendimento, na compreensão, na correta compreensão da vontade soberana de Deus, para que a partir daí nós possamos ter um andar, um proceder irrepreensível. E o que é um andar, um proceder irrepreensível? É que nossas ações, ao serem analisadas pelos homens, nelas não encontre falha alguma diante da palavra de Deus. Essa abordagem que Paulo faz, é o proceder de forma irrepreensível. Nessa mesma abordagem, ele fala, viver em comunhão. Ou seja, em comunhão com quem? Em comunhão com a igreja. Em comunhão com a palavra de Deus. Viver em comunhão com a santidade de Deus.
viver em comunhão com todos os aspectos relacionados à vontade soberana de Deus. E por último, andar de modo digno. É que o crente deve andar de forma que as pessoas digam assim: aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela jovem é uma pessoa digna, tem uma postura irrepreensível. Bendito seja o nome do Senhor. E a última abordagem desse subponto que o apóstolo fala é basicamente sobre a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Então, nessa pequena abordagem, o apóstolo Paulo fala do passado da igreja, fala do presente da igreja e fala do futuro da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. E nesse terceiro subponto, do primeiro ponto ainda, o apóstolo Paulo fala sobre as riquezas da glória da sua herança. Nessa oração, ele intercede para que os crentes pudessem entender as riquezas da glória da sua herança. Eu imagino que a percepção que o apóstolo Paulo tem de futuro de igreja, ele como sendo igreja, ele como tendo uma visão privilegiada, não somente do presente da igreja, mas também do futuro da igreja. Ele ora para que os crentes daquela época pudessem compreender a riqueza da glória da sua herança. Isso é maravilhoso, porque muitas vezes nós ficamos presos ao passado e ao presente. Passado e presente. E não olhamos para o futuro. Quando eu falo em futuro, não estou falando do futuro daqui a uma semana, um mês, 5 anos, 10 anos, 30 anos. Não estou falando desse futuro. O futuro que o apóstolo Paulo está falando aqui é o futuro glorioso da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. A riqueza inigualável, incomparável, que nós como igreja estamos condicionados pela vontade soberana de Deus a herdar. Bendito seja o nome do Senhor. E, nesse caso, a expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos eleitos, que somos nós. Colossenses capítulo 1 e versículo 12. E já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Glória a Deus por isso. Porque a lição, ela procura nos orientar, nos posicionar. O que me chama a atenção, nesse primeiro momento da lição, é que o mundo hoje, ele clama muitas vezes por uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto diante das tribulações, diante de tudo o que está acontecendo. E nós encontramos até pessoas crentes salvos em Jesus, crentes que vão morar no céu, mas que estão preocupados demasiadamente com o que está acontecendo e esquecendo de olhar para as promessas que Deus nos deu, para as riquezas que Deus nos deu e para o futuro glorioso que a nós é reservado pela promessa irremediável de Deus para conosco. Bendito seja o nome do Senhor. É extremamente importante que nós possamos compreender como nós estamos dentro do plano de Deus, mesmo diante de um contexto histórico tão adverso como o nosso. Mesmo que as tribulações sejam grandes, que as provações sejam supostamente insuportáveis, mas a herança que nós temos é uma herança inquestionável. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo ponto da nossa lição fala sobre a excelente grandeza e a força do poder divino. O apóstolo Paulo, ele procura fazer uma abordagem aqui, e ele fala sobre
excelência, ou seja, uma excelência que está acima de todas as excelências. Ele não falou sob, embaixo, mas ele fala sobre, acima, excelente grandeza e a força do poder divino. Ou seja, ele quer dizer que o poder divino ele é imensurável. Nada pode deter o poder divino. Nada pode deter a vontade soberana de Deus. Tudo que está acontecendo, todas as ações, quer políticas, econômicas, sociais, geológicas, essas ações acontecem sob a vontade, abaixo da vontade soberana de Deus. Por quê? O poder de Deus é sobre todos eles, está acima de todo esse poder, e é por isso que ele é um Deus onipotente. Bendito seja o nome do Senhor. E na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele esmera, ele tem um cuidado, e tem um esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia do poder de Deus em operar em favor dos crentes. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, quem vos chamou está acima de todos os governos, está acima de todos os poderes que existem na face da terra. Então esse supremo governante, esse supremo que está acima de todas as coisas, este é aquele que nos elegeu para a salvação eterna. E nesse ponto, a primeira abordagem do apóstolo Paulo fala sobre a excelente grandeza do seu poder. O apóstolo Paulo ali, ele ora para que os salvos em Cristo Jesus pudessem entender a grandeza, a sobregrandeza do poder de Deus. Então, aí ele enfatiza sobre, está acima, e procura trazer esse entendimento e ora para que Deus possa iluminar a mente dos cristãos daquela época, para que essas pessoas pudessem compreender como o poder de Deus está acima do poder humano. Bendito seja o nome do Senhor. Então, na segunda abordagem, o apóstolo Paulo ele fala sobre a força do poder divino. E aí, na tradução, ele fala que essa força significa energia. E ele usa um termo interessante, que é o termo eficácia. Ou seja, ele está falando energia, que está falando em eficácia, que quer dizer o poder em atividade. Porque muitas vezes nós podemos ter energia, podemos ter poder, mas não temos a eficácia desse poder. Então, o apóstolo Paulo procura trazer na sua oração a compreensão de que o poder de Deus, ele é grandioso, ele é soberano, mas este poder é usado de forma inteligente. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é usado de forma extraordinária, para que este poder seja usado com o propósito de fazer a sua vontade soberana na vida daqueles que entregaram-se a Jesus Cristo, ou seja, na vida dos eleitos. Glória seja dado o nome do Senhor. Então essa abordagem é extremamente importante para que nós possamos compreender a sobreexcelência da grandeza do poder de Deus e a força do poder divino. É uma força que tem um propósito, um objetivo, que está direcionado. Às vezes, quando nós formos comparar força, e você pode dizer assim, irmão, mas força, ela tem uma função. Tem. Mas muitas vezes ela não consegue ser eficaz. Mas Deus, ele quando evidencia o seu poder, evidencia a sua energia, essa energia de Deus, ela tem uma eficácia, ou seja, ela sai com um propósito específico, executa o trabalho
e não sobra nada, e nem falta. Nem sobra, nem falta. Porque o poder de Deus, ele é eficaz. É feito na proporção certa, no tempo certo, para que as coisas certas ocorram segundo a sua vontade soberana. Bendito seja o nome do Senhor. E no último ponto da nossa lição, que é o terceiro ponto, que fala de Cristo como o nosso exemplo de exaltação. Jesus é o nosso exemplo. Não existe outro exemplo. E graças a Deus por isso. Porque quando tem muitos exemplos a seguir, muitas vezes nós nos confundimos. Vou seguir o exemplo de A, de B, de C. Não. O apóstolo Paulo, ele dá somente um exemplo. E isso facilita muito, porque tem só um a seguir, só um a olhar, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nesse aspecto de Cristo, o nosso exemplo, nós temos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também para nós que somos salvos em Cristo Jesus, que somos os crentes, que cremos na palavra do nosso Senhor e cremos no poder restaurador do Evangelho. Então, nessa abordagem, o apóstolo Paulo fala: Cristo, a primícia dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Então nós temos aí, não é reencarnando. Jesus foi ressuscitado dos mortos. Jesus morreu, foi sepultado. Jesus morreu de forma visível, que ele foi pendurado na cruz do Calvário. E ali todos viram a sua morte. Depois ele foi removido, foi atestada a sua morte. Ele foi removido da cruz do Calvário, foi sepultado, e para que não tivesse dúvida da sua morte, Deus o ressuscitou no terceiro dia. Então, aí nós enfatizamos o poder de Deus. O poder de Deus sobre o quê? O poder de Deus sobre o maior mal que existe sobre a humanidade, que é a morte. Todos os homens, grandes e pequenos, ricos ou pobres, sábios ou tolos, todos eles temem a morte. A morte é o poder que traga todos ao mesmo lugar. Mas aí, quando Deus ressuscita Jesus Cristo dentre os mortos, ele mostra que o seu poder está acima de qualquer poder que existe. Porque nenhum ser existente foi capaz de promover a ressurreição como Deus promoveu na vida de Jesus Cristo. Então, de fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi eleito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de sermos ressuscitados. Glória seja dada ao nome do Senhor. É maravilhosa a palavra de Deus, porque Deus, ele cria a situação com um propósito. Porque a promessa de Jesus era que nós iríamos vencer a morte. E o que ele faz? Ele é a primícia. Ele quis dizer assim: olha, como eu ressuscitei, vocês ressuscitarão também. Eu venci a morte, e todos aqueles que crerem em mim e me aceitarem como Salvador, e seguir os meus passos, e obedecer os meus mandamentos, também irão provar da ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor. E aí o Senhor, ele é a primícia dos que morrem.
e a garantia de que nós seremos ressuscitados também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, ressuscitou a Cristo, está também disponível aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Por quê? Primeiro, para compreender, para entender como será o agir de Deus num processo da ressurreição, Paulo faz uma oração para que nós tenhamos a mesma sabedoria, o mesmo entendimento, para que as nossas mentes possam ser iluminadas, para que assim possamos compreender verdadeiramente como será a ressurreição daqueles que dormiram em Cristo. Porque muitas pessoas pensam, o crente morre, o crente não morre. Eu sou de uma geração que a gente não diz que o crente morre, diz que o crente dorme no Senhor. O crente desce à sepultura, como todo ser vivente desce. O crente vai ser sepultado, como todo ser vivente é sepultado e que morre, se não for arrebatado antes, mas o Deus soberano, que tem um sobrepoder sobre todas as coisas, quando for no dia da ressurreição dos mortos, Ele dará ordem a todos os componentes orgânicos, químicos, minerais, que faziam a composição do corpo daquele indivíduo, e com a ordem soberana de Deus, o crente vai ressurgir dos mortos para a glória do seu nome. Assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia após a sua morte. Deste modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente dos seus sepulcros. E para o quê? Aí a lição responde, o texto responde, a Bíblia responde, o Espírito Santo responde, para reinarem com Cristo eternamente. É nesse momento que a igreja, não somente a igreja do passado, a igreja do presente, mas a igreja do futuro, irão se reunir com Cristo. E aí nós temos o governo de Cristo e a igreja, que é a igreja, juntos para reinar eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Percebe como é maravilhoso o plano de Deus para a igreja? Percebe que quando nós começamos a fazer essa abordagem acerca do plano de Deus para a igreja, parece que as coisas desse mundo, elas perdem valor. Parece que as coisas que nós nos preocupamos tanto, parece que as coisas que nos prendem tanto, que nos afligem tanto, que são muitas vezes responsáveis por doenças psíquicas, perdem o valor. Porque quando nós abrimos a janela do futuro, mediante o ensino da palavra de Deus, nós observamos que o que Deus tem preparado para a igreja é algo muito melhor, é algo muito maior, é algo que está acima de todas as coisas. E, finalmente, Cristo é levado à direita de Deus, é o segundo ponto dessa abordagem, que o apóstolo Paulo procura mostrar. Jesus ressuscitou dentre os mortos. E aí, ele procura reforçar, por meio, o poder de Deus, quando da elevação de Cristo ao trono. Ou seja, além de Cristo ressuscitar, ele posiciona Cristo dentro do plano celestial, pondo à sua direita nos céus. Assim está em foco a ascensão de Cristo
em referência às promessas messiânicas, Salmo 110, e o versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. O grau de exaltação para a posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também assegura aos salvos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 57, e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos faz assentar em lugares celestiais. Mesma carta, capítulo 2, versículo 6. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai, a saber, o Deus Todo-Poderoso. Então, nós observamos que toda essa obra redentora, essa obra de santificação, que culmina na glorificação da igreja com o seu Filho Jesus Cristo. Finalmente, Cristo exaltado de sobremaneira. Paulo, nesse caso, ele ensina que o poder de Deus exaltou Jesus Cristo acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, capítulo 1, versículo 21 da mesma carta, significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. Ou seja, Cristo está à frente do pensamento da igreja. Cristo é o pensamento da igreja. Cristo é a maneira como a igreja pensa. Bendito seja o nome do Senhor. E o segundo, Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder, autoridade, domínio, título, pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 8. Assim, a ressurreição de Cristo é a certeza de que nós ressuscitaremos. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade que temos de estudarmos essa lição maravilhosa, que ilumina a nossa mente. Algumas pessoas dizem assim, que abre a nossa mente. Mas, os irmãos me perdoem, mas eu penso de outra maneira. Eu penso que Deus ilumina a nossa mente. Porque na nossa mente entra a palavra de Deus. E muitas vezes nós não temos a devida compreensão, o devido entendimento do que Deus quer para nós, dos planos de Deus, dos seus propósitos em nossas vidas, do objetivo de Deus para a igreja. E muitas vezes entramos num ritualismo cristão, bendito seja o nome do Senhor, que nos limita, esse ritualismo nos limita a compreender o plano soberano de Deus para as nossas vidas. Quer ver uma coisa? Nos dias atuais nós temos um momento em que cessou tudo. Tudo que era prioridade deixou de ser prioridade. Tudo que era indispensável passou a ser dispensável. Tudo que era inadiável passou a ser adiado. Então todos pararam, aquelas convenções sociais, as festividades, os eventos, tudo deixou de ser prioridade. E todos nós agora, boa parte das pessoas, ficam em casa. E esse é um momento que Deus quer falar conosco. Esse é o momento que Deus está dizendo, olha,
vocês estão dando prioridade ao que não é prioridade. E essa lição maravilhosa, ela serve para iluminar a sua mente, para que você possa compreender o que é prioridade. Prioridade é a vida eterna. Prioridade, como a lição falou hoje, é a santificação. É estar em comunhão com Deus. É ter um porte digno, irrepreensível, inquestionável pelos homens. Isto é prioridade. Então a palavra de Deus, ela ilumina a nossa mente. E não existe melhor momento da nossa existência do que esse, em que as pessoas param e agora tem que dar tempo a Deus. Tem que dar tempo à palavra. Cessou tudo. Cessou tudo, não tem mais. A ansiedade dos eventos humanos acabaram. Tudo tornou-se supérfluo, adiável. E é nesse momento que Deus fala com sua igreja. É nesse momento que Deus fala com o povo dele. Para que nós possamos dar o devido valor à palavra de Deus. Deus está dando tempo para que você possa ler a palavra. Deus está dando tempo para que você possa absorver essa palavra, para que ela possa entrar na sua mente. E a partir de então, o Espírito Santo vai começar a iluminar a sua mente, para que você possa ter compreensão da verdadeira vontade de Deus para a sua vida, para que você possa ter compreensão do verdadeiro propósito da igreja do Senhor, para que possamos compreender que a nossa estadia neste mundo é uma estadia provisória. Nós habitamos tendas, e essas tendas, um dia elas ficarão vazias, deixaremos tudo para trás, porque aqui é uma passagem, mas a nossa herança eterna está guardada nos céus. E nós a receberemos quando o tocar da trombeta de Deus, quando nós ouvirmos o soar da trombeta de Deus, e aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos juntamente arrebatados com eles nas nuvens do céu. Essa é a promessa de Deus para a igreja. Essa é a promessa de Deus para você. Por isso, enxuga a sua lágrima. Cancele, em nome do Senhor, esse temor exagerado no que está acontecendo. Devemos seguir, sim, as recomendações sanitárias. Devemos ter cuidado com a nossa casa. Devemos ter cuidado com a higienização. Devemos, sim, mas isso deve ser um cuidado secundário. O nosso principal cuidado deve ser com a nossa santificação em Cristo Jesus, para que possamos encontrá-lo, Ele nos céus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém. Bom, vamos orar, né? Como toda festa do crente, começa e termina com oração. Esse é o que nós aprendemos, devemos fazer o mesmo. Peço a vocês que inclinem a sua cabeça, eleve os seus olhos, seu pensamento aos céus, como você quiser, em pé, de joelhos, sentado onde você está, mas eu peço que nesse momento, pare um pouquinho para orar e agradecer ao Senhor. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Senhor bendito, nós te louvamos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, pelo plano maravilhoso na salvação que a nós chegou por meio do teu Filho Jesus Cristo, pela sua morte e sua ressurreição, a certeza, Senhor, de que vamos ressuscitar também. Pai amado, Pai bendito, abençoa, Senhor, e traz calma, traz tranquilidade, traz entendimento, Senhor, para a tua igreja nos últimos dias.
para que, Senhor, as pessoas possam compreender qual é o teu propósito para a sua igreja. Que as pessoas possam compreender, Senhor, que as coisas que estão acontecendo são passageiras, mas que a herança que o Senhor tem preparado para nós é uma herança eterna, certa, e que no momento certo estaremos desfrutando de todos os benefícios da salvação em Cristo Jesus, sendo glorificado com Ele. Pai amado, Pai bendito, nos ajuda, nos guarda com teu sangue. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Peço que vocês inclinem a cabeça, recebam a bênção dos apóstolos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as divinas consolações do Santo Espírito estejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém.